Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Isaías 11, a partir do versículo 1. O tema da mensagem de hoje é os 7 Espíritos de Deus. Oh, meu Deus, ó, não ficou bonito assim? Não deu até um arrepio assim, né? Os 7 Espíritos de Deus. Pastor já não sabia que tinha nenhum, tem 7. Meu Deus, o que é isso? Você já vai entender o que significa isso. Queremos falar um pouquinho com você sobre esse mistério, sobre essa bênção, sobre o que significa isso. Muito importante. Isaías 11, 1 a 3, diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Está aí o Jessé, o personagem de 1 Samuel, né? Jessé, o pai de Davi. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Diga comigo, Jessé. Aleluia. Olha, está um nome bonito. Olha, cadê o Lucas? É menino, Lucas? Pode ser Jessé. É bonito. Ó, Jessé, fica bonito. O significado você vai ver, é poderoso, hein? Ó. Olha lá, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele. Vamos contar comigo assim, diga assim comigo. O Espírito do Senhor, o Espírito que dá sabedoria, Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito que dá conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Agora, e o próximo texto? E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Amados, esse texto aqui eu quero explicar um pouquinho ele. Existe algo muito importante para nós entendermos aqui. Esse texto ele fala então mais uma profecia, lógico, nós estamos lendo Isaías. Isaías é muito para frente da história de Jessé e muito para frente da história então de Davi. Mas, como eu falei nas últimas vezes que eu preguei aqui, e lá em Blumenau, acabei falando também para eles, né? Para não continuar no esquema de 1 Samuel, também falei lá também sobre Jessé e sobre Davi. Amados, quando a gente fala de Jessé, quando a gente fala de... Eu já falei isso, mas só recapitulando. Quando a Bíblia fala de família, também ela fala de casa. Ou a família do Júlio. Mas eu também posso falar casa do Júlio. É a mesma ideia. Ou seja, na casa do Júlio, na família do Júlio, existe algo, existe uma característica, existe uma marca, existe um padrão. Até ontem eu falei bastante isso lá em Blumenau. Um padrão. Uma família com um padrão. A família é reconhecida por este padrão. Quando você encontra esse padrão, você sabe que essa pessoa veio de tal família. É uma característica. Também poderíamos usar a palavra aqui, linhagem. A palavra linhagem não é só ser descendente, mas é de uma linhagem. Significa que tem as mesmas características, reconhecidos pela mesma característica. Isso é uma linhagem, isso é uma família, isso mostra um padrão. E aí, então, a gente precisa entender que quando Deus escolhe o rei de Israel, o grande rei de Israel, Davi, ele vem de uma casa, ele vem de uma linhagem, ele vem de uma família, de um clã, né? Também podemos dizer aqui clã, linhagem, família, casa, ok? E Davi vem desta casa, Davi vem dessa linhagem, Davi vem desse clã. E o cabeça disso é Jessé. E aí, por aí vai, eu não vou falar de novo sobre isso, mas é importante porque quando o principal profeta messiânico, não o único, mas o principal profeta messiânico que vai falar da vinda do Messias, que nós sabemos que é Jesus, ele vai fazer as profecias messiânicas, e são várias. E aqui nessa profecia, ele fala sobre o tronco de Jessé. Aqui ele coloca uma outra característica. Eu falei de família, falei de casa, falei de linhagem. E agora aqui nessa profecia vai falar do tronco de Jessé nascerá um renovo, nascerá um rebento, também outras expressões vão dizer isso, um renovo, um rebento, um renovo,
um novo broto surgirá do tronco de Jessé, da família de Jessé, surgirá dessa linhagem, deste clã. A profecia está especificando que o Messias, que nós sabemos que é Jesus, ele vem dessa linhagem também. Ele passa por isso, ele sai disso, ele tem a sua origem nisso. E por quê? Porque essa linhagem, esse clã, essa família, essa casa paterna, também poderemos usar essa expressão, casa paterna. Estou falando de vários sinônimos da mesma coisa. Casa paterna, outro que eu coloquei aqui agora, família, clã, linhagem, casa paterna, de Jessé, e aqui tudo em Jessé. Ele está dizendo que sairá dele. E por quê? Porque essa casa, ela tem uma herança profética. Existe uma herança profética que vem se acumulando durante a história e vai terminar, e vai estar nesta casa. Nesta casa possui uma herança profética. Essa casa existe um peso profético. Essa casa possui uma herança, e quando eu falo herança é de pai para filho, algo que filhos recebem dos seus pais. E aí nós estamos falando que várias profecias que foram sendo acumuladas na vida de vários personagens vai se depositar dentro dessa casa, que é a casa de Jessé. Vocês estão comigo aqui, não? Ali tem então um depósito profético extraordinário na vida, nesta casa, nesse clã, nessa linhagem, nessa casa paterna. Quando a gente olha a palavra Jessé, né? Jessé, de repente está aí um nome para o rebento do Lucas, da Línia, né? O Jessé. Ah, não, estou fazendo pressão. Não, brincadeira. Mas quando a gente vê a palavra Jessé, diga assim comigo. O que significa Jessé? Diga assim comigo. Jessé significa eu possuo. Tá ficando bom, estou convencendo, aleluia. Jessé significa eu possuo. O que significa isso? Está aqui o Wagner. Wagner, você é vendedor de quê mesmo? De ferramentas para madeira. E vamos imaginar aqui que o Alex vai querer comprar alguma coisa que você vende, ok? O Alex manda um WhatsApp, manda um e-mail, manda um telefonema lá para o Wagner, e ele está procurando uma determinada ferramenta. Fala uma ferramenta que tem bastante lá. O nome de uma. Serra Premium. Tem bastante lá para vender? Não? Tem? Tá. E o Alex está procurando uma Serra Premium, isso? E o Alex está ali, ele liga para lá, liga para cá, envia para lá, e faz uma pesquisa, um orçamento, uma pesquisa, e ele telefona para o Wagner, e ele vai dizer assim: Wagner, tudo bem? Você é vendedor, sou vendedor, à sua disposição. Tá. Você tem Serra Premium? Aí o Wagner, mais que depressa, ele diz: sim, eu possuo. Sim, eu tenho para oferecer o que você está procurando. Jessé. O que você está procurando? Eu tenho. Só que nesse texto, na história de Davi, quem estava procurando? Samuel? Não. Quem estava procurando? Deus. Porque a Bíblia diz que Deus achou Davi. Se a Bíblia diz que Deus achou Davi, porque estava procurando. E Deus chega e fala assim: eu preciso de um homem muito especial para governar Israel. Aonde que tem? Na casa de Jessé. Você tem um rei aí? Tenho. Jessé, você tem um homem que vai governar segundo eu governaria? Eu tenho. Eu possuo o que o Senhor quer. Você não está ouvindo. Diga assim: na casa de Jessé tem. Diga assim: qualquer um que for na casa de Jessé não voltará de mão vazia. Meu Deus. Fala ou não fala? Fala ou não fala? O que o seu vizinho precisa, você tem. O que as pessoas que trabalham com você precisam, cura, milagres, respostas, orientações, você tem. Tudo o que você precisa, você tem. Diga: eu possuo.
eu possuo o que a humanidade necessita. Meu Deus. Amém? Não, vocês estão comigo recebendo essa palavra? Mas isso significa Jessé. Eu estou dizendo que nesta linhagem, ou seja, nessa linhagem, se nós precisamos de um homem de Deus, tem. Nós precisamos de uma mulher espetacular, uma mulher de Deus, tem. Nós precisamos de um jovem cheio do Espírito Santo, com ousadia, tem. Nós precisamos de um adolescente avivado, poderoso, revelador, cheio da unção de Deus, aqui, tem. Nós precisamos de alguém para curar um enfermo, tem. Nós precisamos de alguém para expulsar um demônio, tem. Nós precisamos de alguém para dar um conselho, tem. Nós temos alguém para botar os demônios para correr, tem. Nós precisamos de um adorador. Nós precisamos daqueles que oferecem o perfeito louvor. Vocês estão comigo, não? Amados, isso é a característica. Lembra que eu falei de padrão? Isso faz parte do padrão dos filhos de Deus. Isso faz parte do padrão daqueles que vivem nessa casa. Por isso eu quero dizer algo para você. Você não é qualquer um. Você não vive de qualquer jeito. Você faz parte de uma linhagem. E as pessoas olham para você. O Espírito olha para você, os anjos olham para você, os demônios olham para você e identificam uma casa. Opa, pera, não mexe com ele não, porque aí ele faz parte daquela casa, ele faz parte daquela família, ele faz parte daquele clã, ele faz parte daquele, sabe por quê? Porque ele tem uma herança profética poderosa. Meu Deus, vocês estão comigo aqui não? Vocês estão... Meu Deus, já era para estar um aleluia, um glória a Deus, já era para estar assim um xixarábias aqui agora. Aleluia. Meu Deus. Eu não estou te ensinando, eu estou profetizando na sua vida. Eu estou declarando o que você tem, eu estou profetizando, estou falando de você, estou falando da sua linhagem, eu estou falando das marcas, do padrão da sua vida. Meu Deus, você não vive de qualquer jeito, você não vive de qualquer jeito, você vive conforme o clã de Deus, a família de Deus, a casa paterna de Deus. Alguém está comigo aqui, não? Ok, então você pegou isso, né? Mas quando ele fala ali do tronco de Jessé sairá um rebento, sairá um renovo, e de suas raízes um renovo. Aqui é interessante essa expressão. Essa expressão do tronco de Jessé poderia dizer do caule da planta saiu um galho. Né? Do caule da planta saiu um brotinho e formou um galho. Né? Saiu uma gema e formou um galho. Isso, Eliel? Né? Saiu uma gema e formou um galho. Oh, aleluia. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: a árvore que foi cortada nasceu um renovo. Meu Deus. A árvore que foi cortada no tronco. A Bíblia diz, daquele tronco que foi cortado, nascerá um rebento, nascerá um renovo. Quando todos acharam que acabou, quando todos acharam que morreu, vocês estão comigo aqui? Não? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Já estão pegando, né? Estão pegando aí, não? Passa de novo, ó. Vocês falaram que eu não ia falar de 1 Samuel, mas eu vou lembrar dele. Samuel, você chama a filharada aí que um deles aí vai ser rei. E aí passa um? Não. Passa um? Também não. Passa dois? Também não. Passa três? Não. Passa boiada? Não. Passa 7 filhos. E não, nenhum deles. Significa isso aqui é uma linhagem, uma visão profética. Samuel, porventura você não tem mais nenhum filho. Samuel, acabou os teus filhos. Não, saiu um rebento. Puf. Sabe por quê? Porque quando foram convidados para a festa e deixaram Davi de fora, estavam dizendo, esse não é meu filho. Desprezaram o Davizinho. Deixaram o Davizinho fora da festa, porque a palavra era muito clara. Convide os seus filhos para o sacrifício. E Jessé não convidou. Todos foram, Davi não. Davi tinha sido morto como filho, tinham matado Davi como filho. Aí Deus fala, não, tem poder aí dentro. Jessé, tem coisa dentro de você que você não está mostrando. Jessé, na sua casa tem.
E mesmo que você matou aquele que era, eu vou ressuscitá-lo, eu vou revelá-lo, eu vou trazê-lo à existência, eu vou trazê-lo, mesmo que todo mundo rejeita você, anule você, apague você, rejeite você, Deus fará você brotar. Uau! Meu Deus! Amados, o tronco cortado, o tronco rejeitado, Jessé. Existe filhos poderosos na sua casa, existe filhos poderosos na sua casa. E de repente, vem Jesus, nasce Jesus, e Jesus morre. Sacrificam Jesus, crucificam Jesus, enterram Jesus no túmulo. Mas do tronco de Jessé, amados, essa história de Davi ser ungido representa, simboliza também a ressurreição de Jesus. Vocês estão ouvindo isso, amados? Isso aqui é tremendo. A ressurreição de Jesus sai. Jesus foi cortado. A Bíblia diz também que ele foi cortado de entre os homens. Isaías 53 vai falar, e ele foi cortado de entre os homens, mas o Senhor lembrou-se dele e ressuscitou a Jesus. Amados, isso aqui é maravilhoso. Amados, isso é uma característica, isso é um padrão dessa família. Que eles não têm como matar você. Não tem como anular você, não tem como apagar você, não tem como anular você. O diabo pode fazer o que ele quiser, mas não tem como anular o nosso nome, não tem como anular a herança profética que temos, não tem como apagar o nosso nome, porque nós somos do tronco de Jessé, nós somos dessa família, e essa família tem uma marca, ela ressuscita, ela volta, ela restaura, ela levanta. Essa é a marca da nossa família. Nós não somos destruídos, nós não somos apagados, nós não somos anulados. Meu Deus, você está recebendo isso? Meu Deus, isso aqui é tremendo. Amados, olha, põe para mim Atos 13, 22. Atos 13, 22, olha só. Depois de rejeitar a Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Olha que Deus testemunhou. Encontrei Davi, filho de quem? Filho de quem? De Jessé, homem segundo o meu coração. E ele fará tudo que for da minha vontade. Eu quero declarar, esse é o seu padrão. Esse é o padrão da nossa casa. Diga assim, aqueles que são da família de Jessé, o padrão é, sempre farão toda a vontade de Deus. Amados, se farão, a Bíblia diz que farão toda a vontade de Deus, é porque a vontade de Deus será revelada a você. Alguém está aqui me ouvindo essa mensagem? Diga, é para mim essa mensagem. Aleluia, aleluia. Amados, significa isso. E agora que a gente entendeu tudo isso, ele diz algo tremendo esse texto. Ele diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. E aí, baseado nisso, ele diz assim algo tremendo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Diga assim, porque eu sou o membro da família de Deus, da casa de Jessé, eu sou uma habitação do Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo só repousa sobre os membros dessa família. Amados, o Espírito Santo só tem compromisso com os membros dessa família. O Espírito Santo, ele só virá sobre os membros dessa família. Só isso, sempre sobre eles. Isso eu estou falando de uma herança sua. E o texto diz que repousará o Espírito do Senhor. Essa palavra repousará significa encontrar pouso, significa também estabelecer residência. Esse repousará significa eu vim para morar, eu vim para habitar, eu vim para estar junto. Repousará significa eu vim para estabelecer comunhão. Este é o ano da comunhão do Espírito Santo.
Esse texto diz que aqueles que são da casa de Jessé, da família de Deus, dessa linhagem, a Bíblia diz que o Espírito de Deus repousará sobre ele, fará morada, fará habitação, estará ali estabelecendo a sua moradia. Eu estou falando de você. O Espírito Santo olha você como moradia. O Espírito Santo olha você e diz: esse é um lugar para que eu esteja. Esse é o lugar para eu estar. Esse é o lugar aonde eu encontro paz. Esse é o lugar aonde eu encontro residência. Esse é o lugar aonde eu me sinto em casa. Eu acabei de dizer, você não ouviu? O Espírito Santo está dizendo para você: eu me sinto em casa em você, eu me sinto confortável na sua vida, eu pertenço a você, você é o lugar da minha moradia, você é o lugar a partir de onde eu governo, você é o lugar a partir de onde eu exerço a graça, o amor de Deus. Alguém está comigo aqui, não? Ah, mas esse texto diz isso, que coisa tremenda. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Só que quando a gente olha aqui o Espírito do Senhor, quando a gente vê sobre esse texto, repousará sobre ele. Eu falei alguns dias atrás aqui, alguns cultos atrás, sobre o Espírito Santo dentro de mim, o Espírito Santo sobre mim. Depois da cruz, no Velho Testamento não era assim. Depois de Jesus, no Novo Testamento, depois da ressurreição, o Espírito Santo ele habita em nós, mas também está sobre nós. Em nós, lembrando o que eu falei, em nós significa que nós somos, fala de identidade. O Espírito Santo em nós é identidade. O Espírito sobre nós, capacitação. Em nós, identidade. Sobre nós, capacitação. Ou seja, aqui o texto está dizendo que repousará sobre ele. Aqui nós estamos dizendo que o Espírito Santo, quando você crê em Jesus, o Espírito Santo, então, ele vem sobre você porque você é filho. Você é membro dessa família. Uma vez que você é membro dessa família, agora você tem uma identidade de filho de Deus. Então, como filho de Deus, o Espírito Santo habita em você. Mas também agora, no Novo Testamento, além de... você também tem como no Velho Testamento, você tem o Espírito Santo sobre você. Mas o Espírito Santo sobre você possui 7 características. O Espírito Santo, quando vem sobre você, ele tem 7 características. E essas características que eu falei, que o Espírito Santo em mim fala de identidade, o Espírito Santo em mim fala de comunhão. Deixa eu fazer um parênteses aqui só para ajudar você a entender melhor o que eu estou tentando falar nesse ponto. Eu estou dando uma aula agora na FATEM, fala sobre avivamento, uma aula de avivamento. E quando você estuda avivamento, você tem que estudar, e eu vou ter que trabalhar esse assunto agora, essa semana lá. Quando fala avivamento, você tem que entender que existe fenômeno e existe propósito. Eu estou no parênteses, tá? Eu abri um parênteses aqui. Quando nós falamos de avivamento, você tem o fenômeno, que é as manifestações poderosas de Deus. Então, por exemplo, orar em línguas, curas e milagres, algum efeito, uma teofania de Deus, uma manifestação visível do poder de Deus na vida de alguém, numa igreja, numa região, num país. Isso é um fenômeno sobrenatural. Mas existe um propósito. O fenômeno, ele tem um propósito. Ou seja, você não tem o fenômeno só para fazer parecer uma árvore de Natal brilhando. O fenômeno não é só para ter luzinha piscando e todo mundo vê que você é poderoso. Não. O fenômeno é porque existe um propósito, uma tarefa, uma missão. Por exemplo, Moisés, qual era o fenômeno no Êxodo capítulo 3? Moisés vai ser chamado para libertar o povo. Qual era o fenômeno? A sarça o quê? Queimando, ardente. O que significa isso? É um fenômeno. A sarça queimava e não se consumia. Fenômeno. Era um fenômeno sobrenatural, não era normal isso acontecer. E isso chamou a atenção de Moisés. Moisés tinha um cajado na mão que fazia maravilhas. Moisés tinha um cajado na mão que operou os 10 milagres ali. Fenômeno. Mas qual era o propósito? Libertar o povo do Egito. Qual era o propósito? Comunhão. Qual era o propósito? Intimidade. Ou seja, Deus falaria com Moisés e influenciaria Moisés a libertar. E o poder sobre Moisés faria ele, então, ter poder para realizar essa tarefa. Então, o Espírito Santo sobre nós, em nós, propósito.
O Espírito Santo sobre nós. Fenômeno, capacitação, poder. Vocês estão comigo aqui, não? Amados, então é disso que eu estou falando. Propósito. Propósito. Ou seja, eu tenho propósito, eu tenho uma missão, eu tenho uma tarefa, eu tenho algo que Deus compartilhou comigo para fazer em nome dEle. Ok? Estou fechando parênteses aqui. O Espírito que está sobre nós, que vai operar os fenômenos, o sobrenatural, que vai nos capacitar, ele tem 7 características. Um outro personagem que vale a pena a gente falar sobre ele, outro personagem que vai falar sobre ele, que nós vemos um grande fenômeno, é o personagem na Bíblia chamado Sansão. Lembra do Sansão? Sansão era um cara que tinha uma força física excomunal, uma coisa absurda, fisicamente falando, de guerra, de batalha, de força, enfim. E o fenômeno na vida de Sansão era poder, força física. E o propósito, ser juiz em Israel, governar Israel e defender Israel dos filisteus. Esse era o propósito, ser um líder, ser um governante, ser um juiz. Mas qual era o fenômeno? Poder físico. Mas o poder físico de Sansão vinha de onde? Quem lembra da história? Escola Bíblica Infantil, estou aqui trazendo os alunos para cá, vamos por aqui. História Bíblica Infantil. O poder de Sansão vinha de onde? Do cabelo, oh, aleluia. O poder de Deus vinha porque Sansão tinha um cabelo que nunca passou navalha, nunca tinha sido cortado os cabelos de Sansão. E uma vez que os cabelos de Sansão nunca foram cortados, cabelo está sobre, né? Cobertura, fala de sobre. Uma vez que o cabelo dele nunca foi cortado, durante toda a sua vida, o que fizeram para dar uma ajeitada no cabelo, assim? Tem um cabeleireiro aqui, né? Só para dar uma ajeitada aqui, assim. Para não ficar aquele cabelão, né? Esvoaçante, né? Imagina lutar com aquele cabelão, pegava ele pelo cabelo, alguma coisa. Não, não é isso. Mas como ele tinha um cabelão, o que fizeram com ele? Tranças. Quantas? 7 tranças. Ele vai falar sobre as 7 tranças de Sansão. Põe lá, não tá, se você conseguir achando aí, para mim não passei esse texto. Juízes 16, 19. Juízes 16, 19. E aí Dalila, uma figura do capeta, uma figura do cão, uma figura né, Esse daí não pode, se fosse menina, não botaria Dalila, né? Dalila é uma figura de manipulação, uma figura né? Dalila, então, tenta descobrir o segredo. E ele fala vários segredos e não descobre, até que ele não aguenta mais de tanto uma mulher. Já viu uma mulher falando bastante na cabeça? Não? Ela falou tanto que o cara não se aguentou. E ele entregou o segredo. E o texto diz lá, fazendo dormir, aonde? Cuidado com essa história de dormir, né? A mulher começa a fazer cafuné, começa a falar. Oh, não, estou brincando. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Amados, aqui fala então de capacitação, 7 tranças, 7 Espíritos de Deus. 7 características do Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida, que me capacita. E quando você perde, e quando você negocia, e quando você não caminha com o Espírito Santo, e quando você não depende do Espírito Santo, você está abrindo mão de 7 tranças. Quando você decide fazer na força do seu braço, você é como se você estivesse cortando as tranças do seu cabelo. Amados, isso é muito interessante. Tem pessoas, tem crente, filho de Deus, que o Espírito Santo habita nele, sim. O Espírito Santo habita nele, sim, mas ele é careca. Por isso que vai de boné hoje, né? Vocês estão entendendo, né? A lógica aqui, né? Amados, é careca, em que sentido? Ele tem o Espírito Santo dentro dele, mas ele não trabalha pela capacitação do Espírito, mas trabalha pela capacitação da alma. A capacitação dele vem dos 5 sentidos.
O que ele aprendeu e ele faz na força do seu braço, ele decide, ele vai atrás, ele pede ajuda para alguém, ele busca dinheiro de alguém, ele busca conselho de alguém, ele de si mesmo, ele simplesmente ignora que existe um poder, porque eu e você somos dessa família, nós temos sobre nós um poder para nos capacitar a fazer coisas extraordinárias. Mas eu decido não. Eu decido abrir mão dessa capacitação sobrenatural. Fala, não falo, fala, não falo. Se você está com medo é porque está careca. Se você está desapavorado é porque você está com careca. Entenda a careca aqui, por favor, né? Só para é didático aqui, né? É didático aqui, tá? Por favor, não se ofenda os poca-telha, né? Sem bullying, sem bullying, sem bullying. Amados, se você está apavorado, se você fica nervoso, se você chuta o balde, se você... Eu tenho pavio curto. Não, você não tem pavio curto, você tem cabelo curto. Aí eu falo o que eu penso, a hora que deu na telha eu fiz. Meu irmão, você está abrindo mão do poder de Deus. Nós temos várias formas de enfrentar enfermidades. Aliás, 2, basicamente. 3. Você tem a prevenção, que é muito bom, você previna, coma melhor, enfim, né? Faça toda uma... Ok, é uma forma de você evitar a doença. Existe outra forma, quando a doença de fato vem, você realmente procurar médico, remédios. Mas existe o poder sobrenatural para isso. Existe o poder sobrenatural e isso vem da capacitação do Espírito. Há capacitação para isso. Mas Deus age conforme a fé. Conforme a fé. E conforme a revelação que traz a fé. Mas, amados, nós precisamos entender isso. Eu quero chamar a atenção da igreja para isso, dos filhos, das filhas de Deus para isso. Existe você por ser do tronco de Jessé, por você ser dessa família, por você ser desse clã, por você ser dessa linhagem. Pai, nós somos de uma linhagem que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Porque somos filhos, identidade, e nós temos o Espírito Santo sobre nós que nos capacita. E eu quero falar um pouquinho sobre essas marcas do Espírito Santo. A primeira característica que ele diz é: nós temos o Espírito do Senhor. Papi, mas o Espírito do Senhor já não é o Espírito Santo? Não, já vou explicar para você. Diga assim, a primeira marca do Espírito Santo sobre a minha vida é o Espírito do Senhor. 1 João capítulo 4, versículo 17, 1 João 4, 17, diz lá: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. O que é o Espírito do Senhor? Diga assim, o Espírito do Senhor me faz ser como Ele é. Quando Moisés foi para conversar com Deus na sarça, ele pergunta, se alguém perguntar quem te enviou, o que você diz? Se alguém perguntar quem foi que enviou você, o faraó perguntar quem foi que enviou você, o que Moisés deveria dizer para o faraó? Qual era o nome de quem enviou? O eu sou. Olha o nome de Deus, o eu sou. Quando a gente fala o Espírito do Senhor, essa palavra Senhor, que é a palavra Jeová, a palavra Jeová origina-se da palavra que fala ser, existir. Deus é simplesmente é. Por isso ele diz, eu sou o que sou. O Espírito do Senhor significa, o eu sou me faz ser. Escute isso. O eu sou me faz ser. E se eu sou como o eu sou eu faço o que o eu sou faz. E isso é capacidade de fazer porque você é. E Jesus veio para nos fazer ser. Eu e você somos filhos. Nós somos, o texto de 1 João diz, somos como Ele é. Alguém está ouvindo isso? Não? Oh, meu Deus. Ah, mas eu sou como Ele é. E a outra característica do Espírito do eu sou, o Espírito... Ah, fala, não fala? Fala, é claro que eu falo. É claro que eu falo. Essa característica do Espírito Santo, o Espírito do Senhor, significa que você faz existir o que não existe.
É ser, ser. Você faz, você traz, outra expressão, diga assim comigo, através da capacitação do Espírito do Senhor, eu trago à existência o que não existe. Quando eu falo não existe, estou falando não existe do ponto de vista material, natural. Mas espiritual existe, e você então traz, você faz existir o que naturalmente não existe. Está muito filosófico, está pegando? Você traz a existência. Então, o que te faz no Espírito Santo, o que te faz através do Espírito Santo sobre você trazer à existência o que não existe? O Espírito de Jeová. Pegaram vocês aqui, não? Aí existe uma outra característica do Espírito do Senhor, aliás, do Espírito Santo sobre nós. Essas 7 tranças. Essas 7 tranças. Eu falei de uma primeira trança aqui, né? Vamos falar da segunda trança. O Espírito de sabedoria. Põe para mim lá Êxodo 31:3. Vamos falar de algo ali sobre isso que não vai ficar mais claro. E eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Aqui está falando do homem que construiu o tabernáculo de Moisés. O texto diz, eu enchi do Espírito do Senhor. Ali diz o Espírito de Deus dando-lhe destreza, né? Dando-lhe destreza. Tem outra versão? Põe outra versão só para ver como é que fica ali. Você consegue botar outra versão? Almeida atualizado? Ali. E enchi do Espírito de Deus e habilidade, de inteligência, outra versão. Tem outra versão? Não? E eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, essa que eu queria. Em sabedoria, entendimento e capacidade. Ali nós vamos encontrar primeiro ali, sabedoria. Sabedoria aqui, amados, fala de capacidade para usar os dons que você tem. Sabedoria, por exemplo, você tem muito dinheiro, você sabe o que fazer com ele. Isso é sabedoria. Vou pegar aqui o Anderson, né? O Anderson aqui que é mecânico. O Anderson, mecânico de carro. O Anderson tem muita técnica, ele conhece muitas informações sobre carro. Mas ele precisa ter sabedoria para aplicar esses conceitos. Isso vale para qualquer profissão. Você sabe usar o que tem. Você sabe usar o dinheiro que tem. Você sabe usar o tempo que você possui. Por exemplo, se você sabe administrar o teu tempo no dia, isso é sabedoria. Você aproveita muito bem as 24 horas que você tem. Você não dorme demais, você não dorme de menos, você não trabalha demais, você não trabalha de menos. Você consegue encaixar no seu dia. Isso fala de capacidade do Espírito Santo te dando sabedoria. Mas perceba que tudo isso tem sim uma concorrência que é a dos 5 sentidos. E aí que eu falei para você de cortar a trança. Por quê? Porque você pode conquistar sabedoria que não é a sabedoria do Espírito. Amados, existem dezenas de cursos para te dar entendimento, sabedoria para você administrar negócios, casamento, educar filhos. Só que você precisa buscar do Espírito Santo. Aí entra, a Bíblia diz assim, que é mais fácil um camelo passar pelo furo da agulha lá, do que um rico entrar no reino dos céus. Sabe por que é difícil um rico, ou alguém que tem muitas posses, entrar no reino de Deus? Porque ele tem algo para se apoiar. E quando alguém tem algo para se apoiar, ele tem a tendência de ignorar o Espírito Santo. Você não precisa do sobrenatural se você é abundante no natural. Por isso você vai ver um texto que Jesus vai falar assim. Um homem teve uma colheita e ele teve abundância na sua colheita e ele disse consigo. O texto diz assim, olha que coisa interessante. O que Jesus disse, é uma parábola de Jesus. Jesus diz, e esse homem que teve uma grande abundância de colheita, ele disse consigo.
não disse para ninguém, não disse para Deus. Ele pensou consigo mesmo: eu derrubarei o que eu tenho, construirei mais celeiros, aumentarei a minha produção e eu vou encher meus celeiros de abundância. E aí Jesus disse: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma e o que você tem preparado. Você consegue calcular e você tem visto a abundância do dinheiro, dos seus recursos que você tem, e tem não através de mim. E você diz: eu vou fazer mais, eu vou trabalhar mais, eu vou aumentar o celeiro, eu vou aumentar isso, aquilo. E ele diz: meu irmão, meu querido, você é louco porque você, primeiro, você não está buscando a sabedoria do alto, e segundo, você está colocando o valor naquilo. E essa abundância, muitas vezes, afasta as pessoas de Deus. Não que não ame a Deus, mas você confia, você até admira a Deus, mas na hora de lutar, você luta com a tua arma. Voltando a 1 Samuel. Saul vem e dá a armadura dele. Ei, Piá, já que você quer lutar, então é o seguinte, põe minha armadura. Daí a Bíblia diz assim, e ele disse assim: olha, não vai dar, não consigo nem andar com isso aqui. E a Bíblia diz assim: e tira isso de mim. Eu não vou usar outra habilidade, eu vou usar a habilidade do que Deus me deu. Eu falei aqui esses dias, Davi vai, pega 5 pedras do riacho, pega a funda. Amados, sabedoria. Ok, deixa eu avançar. Põe o 35 agora, Êxodo 35. Esse texto também é legal. E a todos estes deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores. Mas será que o Espírito Santo sabe sobre artesão, não? Será que Deus sabe fazer arte? Quem acha que o Espírito Santo sabe fazer artista? Não sabe desenhar, sabe pintar? Quem acha que o Espírito Santo é costureiro? Será que o Espírito Santo sabe costurar, não? Quem acha que o Espírito Santo sabe bordar? Olha lá. Realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como tecelões. O Espírito Santo é um tecelão, meu Deus. Eram capazes de projetar. Ali fala de sabedoria. De projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Amados, Deus deu habilidade, e daqui a pouco eu falo disso, mas Ele dá sabedoria. O outro aqui, ele diz: um espírito de entendimento. Eu falei do espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, agora o espírito do entendimento. 1 Crônicas 12:32. Vocês estão comigo aqui ainda não? Está anotando no seu caderninho aí, não? Deixa naquela versão lá, tá? Por gentileza, na versão que... essa aí, essa é boa. A tribo, olha isso aqui, ó. Da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Em outra versão vai falar o seguinte, que essa tribo, eles tinham uma característica, uma habilidade. Aqui, entendimento aqui, fala de, embora entendimento aqui fala do conhecimento. Uma coisa é você saber como usar as coisas, outra coisa é você ter as habilidades e aí usar a sabedoria para administrar aquilo. Aqui ele fala que a tribo de Issacar era especialista em discernir o tempo. Em todas as demais tribos, essa tribo sabia entender o tempo, o entendimento, como aplicar isso, né? Ele tinha essa habilidade, essa destreza. Ali, voltando aos caras ali dos artesãos, também essa habilidade manual e também a sabedoria para administrar isso. Aí tem o espírito de conselho, 1 Reis 12:8. Põe, já passar aqui, 1 Reis 12:8. Isso aqui é 1 Reis 12:8. Contudo, ele rejeitou o bom conselho que os anciões esse texto aqui essa história aqui dava para pregar 3 horas. Contudo, ele rejeitou o bom conselho que os anciãos lhe deram e foi em busca da opinião dos jovens que foram seus companheiros de infância e agora o assenhoravam. Aqui está falando de um rei, aqui está falando de um homem que ele tinha profetas jovens e profetas idosos.
E ele ficou o seguinte: eu vou ficar com os profetas que são meus parceiros, eu vou ficar com aqueles que andam comigo, eu vou ficar com meus amigos, eu vou buscar conselho com meus amigos, e eles rejeitaram o conselho dos profetas anciãos. Você já imagina o resultado, né? Aqui eu estou falando de espírito de conselho. Mas você precisamos, em primeiro lugar, entender que nós somos conselheiros. Deus nos dá uma capacidade para aconselhar pessoas. E isso não está baseado necessariamente... Aliás, isso não está baseado em conselhos naturais, habilidades naturais. Mas eu estou falando de uma capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá um conselho. Sabe quando Salomão está lá, as duas mulheres brigando por causa de uma criança, e ele pega e fala assim, corta no meio e dá um pedaço para cada um? Amado, conselho, como investir, que hora investir, como fazer, como não fazer, isso é conselho, precisamos de conselhos. E o texto está dizendo o seguinte, amados, existe dentre o Espírito Santo, na minha vida e na sua vida, na vida do meu irmão, existe um Espírito que nos aconselha. Deixa eu falar algo para você, se você na sua vida não pede conselhos, você está rejeitando o Espírito Santo. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa pedir conselho para as pessoas. Não, pastor, mas eu faço oração. Amém. Deus, o Espírito Santo, Ele me aconselha. Não, meu irmão. Escute o que eu vou falar para você. Eu falo que isso aqui é interessante. Eu creio que quando você precisa ser aconselhado, você vai ser aconselhado por outro. E quando aquele outro precisa de conselho, você vai aconselhar ele. Isso é para manter a unidade. A Bíblia diz, na multidão dos palpiteiros. Na multidão dos? Há o quê? Sabedoria, amém? Segurança. Mas se a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros, significa que você precisa de um conselheiro. Não diz multidão. Você precisa de conselho. Mas eu fico tão interessante, às vezes está no grupo familiar, e eu ouço falar em outros grupos familiares. Irmão, alguma questão, precisa de alguma coisa? Não, está tudo bem. Não, passa a minha vez, não quero tomar tempo do grupo, está tudo bem. Você talvez esteja rejeitando conselhos. Você precisa de conselhos. Você precisa de conselhos. E eu quero dizer algo tremendo. Essa família, Gessé, essa família... Você precisa de conselho, essa família? Você precisa de conselho, essa família? Pastor, mas eu já pedi muito conselho. É claro, você pediu conselho para alguém que te aconselhou na carne, no bife. E eu entendo isso. Talvez tenha uma decepção, uma frustração com isso. Mas eu quero dizer algo para você. A sua frustração não anula a verdade. A sua tristeza e decepção e, quem sabe, uma real experiência com um mau conselho. Essa experiência não anula o fato de você continuar precisando de conselho. Porque uma das marcas do Espírito Santo é conselheiro. Alguém está ouvindo isso aqui? Não? Agora tem um outro espírito, o espírito de fortaleza, o espírito de poder. Isaías 36:5. Isaías 36:5. Digo, teu conselho e... Olha lá, com as duas coisas juntas ali, ó, tá tudo Espírito Santo, olha lá. Teu conselho e poder, fortaleza para a guerra. São palavras vazias, sem sentido. Está dizendo, em quem confias para te rebelares contra mim? Mas esse texto está dizendo o seguinte, amados, aqui essa palavra conselho, fortaleza e poder fala de coragem. Aqui está falando de uma coragem que não vem de Deus, mas existe a coragem. Quando Deus diz para Josué, por exemplo, Josué, ser forte e corajoso. Amados, isso aqui é uma característica do Espírito Santo, coragem. Aqui essa palavra fortaleza aqui é coragem, é ousadia.
E isso é sobrenatural. O Espírito Santo te fará ter coragem. O Espírito Santo colocará coragem em você. E Davi, quando enfrenta Golias, ele tem coragem de enfrentar o gigantão lá, amados, porque ele tinha o espírito de fortaleza nele, o espírito de coragem, o espírito de ousadia. Amados, você vê as pessoas acovardadas, as pessoas, né, com o rabo embaixo das pernas, no meio das pernas, as pessoas escondidas, as pessoas com medo, dependendo dos outros. O espírito de fortaleza. E o outro aqui, o espírito de conhecimento. Coloca para mim, Êxodo 31, versículo 3. Êxodo 31, versículo 3. Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e capacidade artística. Aqui eu falei de sabedoria para usar, habilidade nas mãos, destreza, mas também aqui fala de informações, revelações, dados. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Você saber algumas informações importantes. Por exemplo, tem um monte de gente falando aí sobre a pandemia. Jesus está voltando, são sinais. É porque falta esse espírito de conhecimento. Não é isso. Tem gente que está falando assim, eu não vou tomar vacina porque é o número da besta. Falta de espírito de conhecimento. Deixa eu falar para você, amados, a vacina não é a besta. Besta quem entende isso. Se você quiser não tomar vacina porque tem algum elemento químico que você não concorda, porque agora não venha com essa conversa da besta do Apocalipse. Isso é falta de informação. Amados, quantas eu e você precisamos de informações, são dados, são revelações, histórias, profecia. Amados, você precisa anotar as palavras proféticas, anotar sonhos, ter informações, conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, fazer fateme, estudar a palavra, ser um estudioso, ter informações. Precisamos dessas informações. Amado, tem gente que fala, você olha assim, meu Deus, pai, como é que está falando tanta besteira? Tem gente que está triste porque está acreditando numa coisa que não existe, não é verdade. Não sei de onde tirou essa informação, mas não é uma informação verdadeira, e o Espírito Santo te traz informações necessárias. Amém? Alguém está comigo aqui? E por último aqui, o espírito de temor. Poxa, mas como é isso, pastor? Espírito de temor. Põe Salmo 2, versículo 11. Salmo 2, versículo 11, eu estou encerrando. Pode subir aqui a turma aqui. Servi ao Senhor com temor, e vivei nele com alegria e tremor. Servi ao Senhor com temor. Essa palavra temor aqui é reverência. Eu já preguei na igreja sobre temor aqui, mas temor aqui é reverência. Temor aqui, amados, é você ter um entendimento de quem está aqui, quem está no irmão que está perto de você. Amados, nós precisamos ter... A Priscila contou uma história ontem, né? Nós tivemos lá em Blumenau, a Priscila deu um testemunho da nossa família, da nossa história, falou algumas coisas, e ela falou uma coisa interessante, uma história que eu já contei aqui na igreja, a história, por exemplo, do pai da Priscila. Nós já éramos casados, no começo, né? E estávamos num almoço de família, saímos dos cultos, né? E fomos para a igreja, e fomos almoçar, geralmente, na época mais ainda, a gente almoçava bastante na casa dos meus sogros e tal. E aí nós estávamos lá, e 2 casais principalmente, mais o meu cunhado, estávamos ali, e de repente a gente caiu na besteira de falar mal de um pastor, de uma igreja. E aí a gente começou a fazer piadinha, bullying, né? Brincadeira e tal, e falando mal. Amados, em um determinado momento, meu sogro bateu a mão na mesa, falou, olha, aqui na mesa da minha casa, vocês não falam mal de ungido. Eu não admito que na minha casa vocês venham falar mal de pastor. Na minha casa, não. Quando a gente ouviu, lógico, como envergonhado, né? Porque a gente já estava na igreja, estava. Mas o que eu quero chamar aqui, amados, esse entendimento de temor. Eu falo sério agora aqui. Tem muita gente que está tendo problema físico, de saúde, financeiro, porque tem batido em ungidos de Deus. Você precisa cuidar com isso.
Quando eu falo ungido de Deus, falo, não falo, falo, não falo. O seu apacentador é um deles. Eu e a Priscila fomos agora para Blumenau ali, né? Foi uma história engraçada. Isso é bem interessante para o grupo de serviço, uma história bem interessante. O irmão que nos hospedou, nos trouxe, né? Eu vim de carro com ele, né? A Priscila já tinha ido na frente com o carro com a outra pastora e as outras crianças. Né? Eu fui chegando. E quando nós fomos estacionar o carro, e aí o irmão que estava, ele sabia que tinha uma vaga reservada, no caso, para mim, né? Que tinha bastante carro no estacionamento. Ou seja, para o carro que ia trazer o pregador, seria eu. E ele foi colocar o carro lá, e aí vem um senhor do grupo de serviço, estava cuidando do estacionamento, brabo que só. E o cara, tira o carro daí. Daí o irmão olhou assim, baixou o vidro. É aqui que tem que pôr. Aí ele, tá bom, pegou o carro, foi para frente. Essa vaga aí é para o pastor que vai pregar. Não seria esse que está do meu lado? Ai, desculpa, me perdoa, irmão. Eu falei, não, irmão, fica na paz. Mas o que eu achei legal, porque o irmão que levou a bronca, que estava dirigindo o carro, ele brigou com o cara que falou para ele? Ele fez o que com o carro? Foi colocar aonde ele tinha falado. Sabe por quê? Porque aquele irmão que estava no estacionamento tem a unção do pastor que mandou fazer isso. Se eu desrespeito aquele irmãozinho que está no estacionamento, eu estou desrespeitando a unção de Deus que está nesse prédio. A unção de Deus que está nesse ministério. Então, aqueles irmãos ali que atendem vocês ali, quando chega ali, mano, tem unção de Deus na vida deles. Tem autoridade de Deus. E de repente você chega aqui, não, meu irmão, dá para você pôr o carro aqui? Não, eu ponho onde eu quiser. O que é isso, meu irmão? Se você não consegue obedecer uma coisa simples dessa, vai obedecer o quê? Amados, isso é temor. E aqui entra temor também, medo. Meu Deus, como é que você não tem medo de correr alguns riscos na sua vida? Por exemplo, acabei de falar aqui sobre conselhos. Amado, você precisa ter temor. Temor aqui no sentido de respeito, reverência, consideração, entender o papel, entender que o Espírito de Deus está ali. E também temor no sentido de tremor, de medo mesmo, de ter um prejuízo grande na sua vida por causa de uma coisa tão boba. E outra coisa tremenda, você ensinar os teus filhos. Os teus filhos estão assistindo isso. Os teus filhos estão assistindo isso. Amados, eu queria deixar essa palavra para você. Perceba, amados, quando Sansão entregou o ouro, cortaram aquelas tranças, perdeu a força. E a mesma estratégia das trevas continua a mesma. Tentando impedir a unção que está na sua vida, ou tentar que você corte as tranças do outro. Amados, o Espírito Santo é maravilhoso. E essa faz parte da nossa herança como família de Deus. Isso faz parte dessa casa, chamada Casa de Jessé. Amém? Vocês estão comigo aqui, não? Queria convidar você a ficar em pé. Vamos aplaudir esse Jesus lindo, maravilhoso.